Olá, muito bem-vindo a mais uma consulta no seu Diga Doutor. O tema de hoje é sobre algo que comemos todos os dias e que todos os dias prejudica a nossa saúde. Falamos do açúcar. A Organização Mundial de Saúde considera o açúcar o veneno do século XXI. Veja, por exemplo, esta mesa. Será que alguma vez pensou que 2 fatias de pão de forma equivalem quase a um pacote de açúcar? Hoje vamos mostrar onde se esconde o açúcar e porque temos que o cortar ao máximo. Convidamos o especialista em Fisiologia e Metabolismo Humano, o Dr. Ricardo Silvestre. Muito bem-vindo. Olá, Ricardo. Obrigado por me teres convidado. Muito bem-vindo. Então, como eu costumo sempre dizer, começamos pelo princípio. O que é o açúcar? Que tipos de açúcar é que existem? Isso é uma excelente pergunta, porque uma coisa que o espectador deve logo saber sobre esta temática é que açúcar é um nome muito redutor. Porque, na verdade, o açúcar, o nome é sacarídeo. E sacarídeos, na verdade, são todos os hidratos de carbono. Portanto, fazer essa primeira ressalva que eu acho que é importante lá para casa, que é quando as pessoas comem hidratos de carbono, estão a comer açúcar, exato como estavas a dizer, às vezes sem o saber. Muitas vezes as pessoas separam o açúcar, e como já disseste, é um termo muito redutor, o açúcar que pomos no café, o açúcar com que fazemos o bolo, mas de facto a frutose é o açúcar da fruta e por aí fora, ou seja, temos vários tipos de açúcar. Sem dúvida. E também temos que começar por dizer que ele é essencial também à nossa vida, como fornecedor de energia, por exemplo. Perfeito, exatamente. Portanto, o facto de ser essencial não invalida a conversa que nós vamos ter, porque, por exemplo, quando se come massa, quando se come arroz, quando se come batata, quando se come pão, na verdade está-se a comer uma forma de açúcar. Assim como tu disseste, a fruta é outra forma de açúcar, assim como os legumes são outra forma de açúcar. Na perspectiva, e que tu disseste muito bem, de, por exemplo, uma pessoa que faz desporto ou uma pessoa que é magra, comer hidratos de carbono ou comer açúcar é uma coisa muito importante para uma refeição. Mas quando começamos a pensar em pessoas que querem perder peso, pessoas que têm muita gordura, ou as pessoas, por exemplo... Pré-diabetes, por exemplo. As pessoas que têm doenças metabólicas, exatamente. Aí é que pessoas como eu começam a fazer esse alerta, que é, atenção, não comer tantos hidratos de carbono, porque isso acaba por ser prejudicial à pessoa. E depois, falar do açúcar que tu estava a dizer, porque esse, como tu disseste bem, é o mais visível. Claro. E como tu disseste, começar do princípio, às vezes é isso, é cortar o açúcar nas formas mais conhecidas e depois passar para as outras onde ela está mais escondida. Temos aqui uma imagem que nos ajuda também no nosso tema de hoje, e já que estamos a falar, e já falámos nesse tema redutor e no estar escondido, esse é que é o nosso perigo da nossa sociedade hoje em dia, é que o açúcar não está presente só nos doces, também está escondido muitas vezes nos salgados. Exato. E em outros alimentos, digamos que pré-feitos, pré-concebidos, em que nós compramos prontos a consumir. Esse é que é o perigo das nossas juventudes, das nossas crianças, que vão ser os nossos adultos do futuro, não é? Esse é um ponto particularmente importante que tu trouxeste, porque há um composto que se chama o xarope de frutose. Portanto, para as pessoas lá em casa, estejam atentos a isso quando olham para os rótulos, porque como tu disseste muito bem, o xarope de frutose dá gosto até mesmo em alimentos salgados. Portanto, serve não só para dar gosto, como também para dar consistência. Portanto, cuidado a essas fontes de açúcar que a pessoa nem sabe, ou comer, por exemplo, uma comida que já está pré-feita num qualquer hipermercado, é preciso ver quanto é que tem de açúcar nesse alimento, porque pode ter muito e a pessoa não sabe. Nós vamos ter agora aqui acesso a uma notícia e que vem de encontro a esta conversa. Este consumo exagerado de açúcar, é claro que é cultural. Nós vivemos numa sociedade em que a permissão ao doce nas crianças começa em idades muito precoces. E é cultural, e se os pais não permitem, permitem os avós e por aí fora, porque está muito, muito enraizado, quase como prémio. Se portaste bem, sim, comes um doce. Exatamente. E é esse combate, não de uma forma também completamente radical, mas que as pessoas percebam que estão a contribuir para os síndromes metabólicos do futuro. Certo? Principalmente nas crianças, esse é um tema que levantaste e que me é particularmente grato, porque, por exemplo, repara na frase 20 pacotes de açúcar. Um pai que veja, com todo o respeito por quem, claro, fez e publicou esta notícia, mas 20 pacotes de açúcar não explica tudo novamente, essa conversa, porque o que é importante ver é o que é que criança come, por exemplo, no pequeno almoço. E pensar que uma refeição, como é um pequeno almoço, que se diz, bom, é a refeição mais importante do dia, e aí é verdade, mas cuidado depois com as seleções, e tens aqui a mesa à frente, e muito bem, porque, por exemplo, comer cereais, onde se mete leite, e depois mete-se açúcar, e depois a criança ainda come um bolo, se o pai for consciencioso, dá-lhe uma peça de fruta, depois chega à escola e ainda bebe leite achocolatado com açúcar, se entretanto não bebe umas bebidas refrigeradas. É difícil fazer essa conta do açúcar todo, não é?
aí não se vê que são 20 pacotes. Claro. Mas eu costumo dar um exemplo. Há uma bebida no mercado, não vamos dizer qual, claro, mas que tem o equivalente a 4 pacotes de açúcar. E eu costumo dizer às pessoas com quem falo que é, imaginem um pai a pegar no filho e a meter 4 pacotes de açúcar para dentro da boca. Qualquer pessoa diria, isso é criminoso. No entanto, a criança, quando bebe uma lata dessa bebida, está a consumir a mesma coisa. Claro, é igualzinho. Bem, já voltamos a esta conversa. O Diga Doutor foi até à rua ouvir o que os portugueses têm para dizer sobre o açúcar. Onde é que nós vamos buscar os açúcares na alimentação? Em que grupos alimentares? Fruta. Muito bem. É, frutose. E agora dizem que tem que ser com uma bolacha seca para não ser assimilada tão rapidamente. Bom, sei lá eu, essas coisas todas. O pão também, não é? Olha, as frutas. Por exemplo? As batatas. Os hidratos de carbono, no geral. Sim, Pão, massa. Pão, as massas. Principalmente, mas a fruta eu acho que tem mais. Buscamos nas frutas, sobretudo, mas também batatas possuem açúcar e tal, mas a gente não mandioca, consome, né? massa. Mandioca, Mas batata doce sobretudo também. nas Batata frutas doce. que a gente busca, né? Aos doces, mais ou menos. Na Fruta, no leite. Sim, na frutose. Lactose. No leite temos a lactose, que é um açúcar, muito bem. Sim. Na fruta temos a frutose. Sim. E os doces, tipo chocolate e assim. Quase tudo. Pelo menos pão, arroz, massas. Fruta. Na fruta então, embora muitas das frutas sejam os açúcares mais naturais. Digo eu. Lá está, os açúcares mais naturais, ou seja, voltamos ao início, o conceito de açúcar é muito subjetivo, não é? E as pessoas ainda não estão muito bem informadas e por isso é mais uma razão para estarmos aqui a falar sobre este tema, que é um tema da moda e continua a ser um tema da moda durante muitos anos. Porque, de facto, as investigações e estes artigos científicos que tu também, aos quais estás muito ligado também, vão estar intimamente ligados com a prevenção nas doenças, quer cardiovasculares e por aí fora. Como já falámos, síndrome metabólico, dislipidémias, obesidade, pré-diabetes e diabetes, por aí fora, certo, Ricardo? Ainda bem que trouxeste este assunto. Eu tenho aqui para falar em ciência e o João estava a fazer este desafio. Aqui para os nossos telespectadores em casa, aqui este primeiro gráfico é ao longo do tempo, e começamos aqui desde os anos 70, ao longo do tempo, qual é que foi o aumento do consumo de hidratos de carbono, que é esta linha aqui de cima, portanto os açúcares, mas neste caso aqueles que estão em toda a alimentação, e cá em baixo qual é que foi o aumento a nível de gramas de proteína e de gordura. Portanto, como podem ver, a linha de cá de baixo está bastante estável, a outra chegámos aos anos 80 e disparou. Se quiserem ver agora a nível de percentagem, porque às vezes as gramas não dizem tudo, mas a nível de percentagem vimos a mesma coisa. Um aumento da percentagem do consumo de hidratos de carbono e até uma diminuição do consumo de gordura. O que é que aconteceu? E era isso que tu fizeste esse desafio e é muito importante, que é a obesidade disparou. Portanto, se nós olharmos para os anos 80, foi quando estas tendências começaram a aparecer, como é possível ver, isto é o valor da obesidade, é verdade que isto são dados americanos, mas a nível mundial vê-se basicamente o mesmo, e vejam, antes dos anos 80, o quanto estava estável e o quanto disparou agora para estes anos. Portanto, eu ia aproveitar aquilo que tu disseste, que é de grande importância, que é anteciparmos também todos os problemas que traz esta escolha alimentar. Porque as soluções que existem hoje em dia são soluções que não resultam. E estavas a dizer, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde foi corajosa nesse aspecto, onde veio dizer cuidado com o consumo muito elevado de açúcar porque é negativo, e começámos a ver isso um pouco na classe médica, a que pertences, na classe dos nutricionistas, também na imprensa. Portanto, estamos a dar passos, porque a situação chegou a um ponto com o aumento da diabetes, o aumento da doença cardiovascular, o aumento da dislipidémia, como tu estavas a dizer, aumentos de inflamação. E, portanto, chegou a uma altura que o sinal de alarme foi dado, e ainda bem, e agora é dar esse pequeno passo, que é, além do açúcar, que é aquele que nós conhecemos e que está visível, todo o outro que está escondido, como estavas a dizer. Eu acho que há um aspecto importante nutricional, estamos a falar de dieta, em que acho que está completamente comprovado, e nunca é mais falado, que a nossa dieta, a dieta mediterrânica, é das melhores do mundo. O que eu acho é que as populações mais jovens começam a consumir mais uma dieta mais americanizada, se é que podemos falar assim. Podes. Ou melhor, de outra forma. Deles, exatamente. E, no entanto, nós temos, e é consensual, das melhores dietas do mundo.
Eu acho que essa mudança também de hábitos, ou seja, o que nós devemos é pensar que voltarmos à nossa dieta mediterrânica também seria produtivo no sentido de evitarmos o açúcar, porque nós vimos bem na nossa dieta mediterrânica mais pura, não temos por aí um grande consumo, em termos de roda dos alimentos, não é? O consumo de hidratos de carbono, de proteínas e de legumes, leguminosas e fruta, e a água no centro, obviamente, elas são relativamente equilibradas, não é? Exato. Ela foi refeita há pouco tempo pela Direção-Geral de Saúde e, mais uma vez, fica aqui o alerta. Devíamos pensar mais em olhar para a roda dos alimentos, claro, com as nossas preferências, porque há sempre algo de muito subjetivo. Pessoas que são, por exemplo, veganas ou que não comem proteína animal, ok, mas nós temos forma de irmos compensar e comer mais leguminosas, não é? Sem dúvida. Eu acho que isso é importante, é que os nossos jovens cada vez comem uma dieta não mediterrânica. Sem dúvida, porque a dieta mediterrânica, a vantagem que tem era, como estavas a dizer muito bem, aumenta a quantidade de proteína e aumenta a quantidade de gordura. E os hidratos de carbono que se comem são aqueles tipicamente portugueses, que eu tenho a certeza que as pessoas que estão lá em casa conhecem, por exemplo, dos nossos pais e dos nossos avós, que é os legumes, que é os frutos que saem da árvore, e não é, por exemplo, um exemplo, estava a ver aquela senhora há bocado na rua, por causa da questão de fruta. Essa é uma questão importantíssima, porque a ideia de comer fruta é sempre bom, é uma ideia que tem que ser combatida, porque há umas frutas, como tudo o resto, há umas frutas que são muito melhores que as outras. Têm índices glicémicos, algumas muito elevados. Exatamente, por causa disso o índice glicémico. E isso leva-me a uma outra conversa que eu gostava de ter contigo, que é o seguinte, que é a questão de uma hormona, que é a hormona que está muito relacionada com quem sofre de diabetes, que é a insulina. E aqui é muito importante fazer esta ressalva, porque a insulina aumenta conforme aumenta o açúcar no sangue. Portanto, conforme comemos hidratos de carbono e açúcar mesmo diretamente, essa hormona dispara. Porque a função dessa hormona é tentar tirar o açúcar do sangue. E armazená-lo. E armazená-lo. E o que é que acontece? Como o açúcar e a gordura combatem, vamos dizer assim, ou competem para formar energia, quando corremos, quando vamos para o emprego, quando estamos a tomar conta do neto, o que é que acontece? A insulina privilegia a utilização do açúcar. Por isso é que as pessoas, quando comem muitos açúcares, também são muito gordas. Porque essa hormona, a insulina, não deixa utilizar a gordura que temos armazenada. Portanto, é uma hormona que está só preocupada em regular o açúcar. E depois, porque gordura, nós podemos acumulá-la. Açúcar já não é possível, porque nós temos, as nossas reservas são muito limitadas. Podemos reservar no músculo, no fígado, mas não mais do que isso. Portanto, muito importante aí, e faço esse apelo também para a comunidade médica, que é um controle da insulinémia, portanto, a quantidade de insulina no sangue, para ver se realmente há esse primeiro passo para a doença metabólica, para a diabetes, principalmente, como estavas a dizer. Muito obrigado, já continuamos esta conversa. Voltámos agora à rua para ouvir mais algumas das respostas que obtivemos sobre as consequências do açúcar na nossa saúde. O que é a glicose? Tem noção? Eu sei, é o açúcar no sangue. O que é a frutose, por exemplo? Frutose. É um tipo de açúcar. E sacarose? Também é outro tipo de açúcar. Sacarose é aquele açúcar mais vulgar que nós usamos nos doces, no café. Em que esse açúcar em excesso pode prejudicar a nossa saúde? Diabetes, gordura, obesidades, né? A diabetes dispara, vai tudo, as glicoses todas por aí acima e deve transformar a parte química toda, não faço ideia. Não sei, quer dizer, em gorduras, acabamos por, para já, engordar e coração e... Diabetes? Diabetes é o principal, porque eu nem queria falar nisso porque tenho em casa e sei de antemão que os diabetes é uma das causas, uma coisa muito grave. Pronto. Em que esse açúcar em excesso vai prejudicar a nossa saúde? Vai para o sangue e depois pronto, ficamos com diabetes, colesterol e depois temos problemas no coração porque depois o sangue não consegue passar. O açúcar está sempre relacionado para mim com o diabetes, com os diabetes no sangue. Eu acho é sempre interessante irmos à rua, é muito interessante sempre e vermos que em algumas ruas de Portugal as pessoas estão muito bem informadas até. Sim, mas outras, por outro lado, faz-me pensar que o teu programa é muito importante, que é para exatamente por isso que ajudar. Vamos voltar a esta conversa dos açúcares e do metabolismo e não falamos aqui de uma questão que muitas vezes os nossos doentes e os meus doentes são os doentes de muitos médicos, dão muita desculpa de eu tenho um metabolismo muito lento, ou o meu metabolismo é muito forte ou mais rápido. Queria que explicasses aqui estes mitos em relação ao metabolismo, nem sempre é assim. Sem dúvida. A palavra metabolismo vem do grego e significa haver trocas.
Portanto, neste caso, por exemplo, se nós tivermos proteína, podemos degradá-la para ter o que se chama aminoácidos. Ou o contrário. Por exemplo, podemos ter aminoácidos para formar uma proteína. Isso é metabolismo. Portanto, isso é normal. Portanto, é este estilo de linguagem que passa para o nosso ambiente cultural. Mas, na verdade, os especialistas gostam mais de utilizar a expressão regulação energética. Portanto, o quanto é que a regulação energética está aumentada ou está diminuída. Se estiver diminuída, a pessoa tende a ganhar peso. Ou guardar calorias. Portanto, neste caso, ganhar peso, guardar calorias, porque o que acontece é que a necessidade de produzir energia está diminuída em relação àquilo que se come e essa toda a energia depois acaba por ser guardada no corpo. Nós temos por exemplo, o básico da ingestão, da regulação entre aquilo que nós consumimos e aquilo que nós gastamos. Isso é um princípio básico, não é? da nutrição e da... O problema é que nós estamos a consumir muito mais do que aquilo que é preciso gastar. Claro. E aí é uma crítica que se faz, e com muita razão, à sociedade, por exemplo, a portuguesa, é que se perdeu muito dos hábitos de fazer exercício físico e de fazer desporto. E a vida também, em algumas profissões, torna-nos mais sedentários também, ao longo do tempo, não é? Estar sentado à frente do computador o dia todo. A nossa sociedade, obviamente que o exercício físico vem sempre à baila, nós deveríamos, e mais uma vez, não é preciso gastarmos muito dinheiro, eu estou sempre a dizer isto, as pessoas bastariam uma caminhada de meia hora, 3 vezes por semana, que muitas vezes as pessoas nem isto fazem, nem este mínimo fazem. Não é? Estão muitas horas em frente à televisão, estão muitas horas em frente às novas tecnologias, aos iPads e por aí fora. Então permite-me passarmos para a prática e fazer também uma sugestão, neste caso fazer uma recomendação, que é quando as pessoas fazem esse exercício que estavas a dizer e muito bem, tentar fazer pelo menos os 30 minutos, não comer muito açúcar, ou até se possível não comer açúcar antes do exercício. Porquê? Porque se a pessoa comer açúcar, e essa é uma ideia que também está muito estabelecida, principalmente na área, que é a área mais profissional do exercício, como é o fitness e tudo isso, a pessoa tem a ideia que tem que comer açúcar. Estamos a falar de pessoas com excesso de peso ou obesidade. Os atletas, por exemplo, muda totalmente a conversa. Mas para essas pessoas, a ideia que se tem que comer açúcar para se fazer essa tal caminhada é uma ideia absolutamente errada. Eu queria fazer aqui esse alerta, aproveitar o teu programa para fazer essa mensagem, porque voltamos outra vez à mesma conversa, que é mais açúcar, mais insulina. Mais insulina empurra o açúcar para dentro dos músculos. E os músculos utilizam o açúcar para trabalhar em vez de estarem a usar a gordura. Portanto, eu recomendo sempre uma refeição que seja, neste caso, pobre em hidratos de carbono. Temos muitas senhoras, agora vamos aqui falar em grandes grupos sexuais, dividir as mulheres dos homens, porque de facto há muitas mulheres que numa idade pré-menopáusica ou pós-menopáusica referem que comem muito pouco, isto é sempre muito subjetivo, tínhamos que ver o que é que vão comer, mas de facto as pessoas têm a noção que o seu consumo de calorias será muito menor ao longo da idade, mas as pessoas têm mais dificuldade em perder peso. É claro que não estamos a falar das doenças do metabolismo, como por exemplo o hipotiroidismo, claro que é uma das causas desse aumento de peso, mas tirando essas doenças da tiroide, por exemplo, numa pessoa que não tem doenças, muitas vezes as pessoas dizem então, aí é que vem a expressão e vingam-se, utilizam como desculpa, o meu metabolismo é muito lento. Eu ia perguntar-te se na prática há essa diferença substancial entre o metabolismo, ou como tu disseste, a regulação energética entre o homem e a mulher. Sem dúvida, porque as meninas têm uma coisa que é os ciclos menstruais e no momento em que se passa pela menopausa, no momento em que essas hormonas saem mais o metabolismo altera, a regulação energética diminui. Portanto, o que é preciso fazer? É preciso compensar, fazendo mais exercícios, como tu estavas a dizer e bem, portanto, começando já que a pessoa também está numa fase da vida que esperamos, por exemplo, tenha netos, ou tenha animais de estimação, ou simplesmente vá dar um passeio, como estavas a dizer, ou então faça uma inscrição num qualquer ginásio onde tenha confiança para estar a trabalhar e sentir-se lá confortável. Portanto, compensar essa diminuição da necessidade energética que vem naturalmente com a menopausa, com mais prática de exercício e também com a alimentação. Pois, e diminuindo os tais doces. Muitas vezes as pessoas, hoje em dia, começa-se a falar mais na nutrição, em alguns truques, utilizar mais alguns substitutos ou coisas, por exemplo, a canela. Há pessoas que se utilizarem uma canela vão ter que utilizar menos açúcar ou começarem a consumir formas mais naturais, digamos assim, do que o açúcar refinado. Mas o ideal era mesmo não consumir. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas, por exemplo, eu digo sempre para substituir o açúcar por adoçante. Porque não há nenhuma evidência científica que diga que o adoçante faz mal e, pelo contrário, sendo um substituto do açúcar, em vez da pessoa estar a comer aqueles pacotes todos de açúcar que estávamos a falar há bocado, isso tudo desaparece porque a pessoa basta meter
um pacote de açúcar no café e estamos logo a falar em 6, 7 gramas de açúcar logo. Por acaso é uma coisa em que café. já se começaram a dar alguns passos. Eu, por acaso, estive agora há bem pouco tempo num país em que o pacote de açúcar ainda tem 10 gramas. E para mim foi... Eu já não me lembrava que o pacote teve 10 gramas. Nós já conseguimos que esse pacote passasse para 7, 6 e já há sítios em que o pacote tem 5. Lá está. São estes pequenos passos que nós vamos dar. São pequenos passos, digamos, civilizacionais. Mas, de facto... A minha opinião em relação a isso é a mesma do que em relação ao tabaco e os cigarros eletrónicos e outros meios de chegar lá. Para mim, o objetivo era a pessoa não consumir açúcar. Se a pessoa se habituar ao adoçante para depois deixar de o consumir, seria o ideal. A pessoa que passa por um cigarro eletrónico ou por outro meio qualquer em que o objetivo seja não fumar, para mim seria o ideal. Sem dúvida, concordas também? Absolutamente. Apesar de café sem açúcar é uma coisa horrorosa, mas isso depende dos gostos pessoais. Mas sem dúvida, concordo totalmente contigo. Portanto, tirando essas fontes e depois ter cuidado exatamente com o tipo de alimento que se escolhe. Porque, por exemplo, pode escolher entre alimentos integrais ou, por exemplo, cozer os alimentos e depois comer os alimentos crus. Portanto, tudo isto é informação que depois as pessoas podem procurar. Infelizmente, apesar de haver muita má informação, também há boa informação. Mas há sempre boas escolhas para retirar essa carga glicémica, como estavas a dizer e bem há bocado, que é qual é que é a quantidade de açúcar por grama daquilo que nós comemos. Nós estamos no verão, em pleno verão, e nós sabemos que muitas vezes também o verão, apesar de ser um período que aumenta a felicidade natural, porque há mais sol e as pessoas muitas vezes estão de férias e podem ir à praia, que é um antidepressivo natural. Infelizmente nós, no nosso país, temos sol em fartura. As pessoas também cometem mais excessos. Ou nos adultos, nas bebidas alcoólicas, bebem-se mais, consomem-se mais vezes ao dia, porque as pessoas estão de férias. E aí também há muito álcool e chamadas calorias vazias misturadas nesse álcool. Depois há aos lados, aos bolos. Bolas com creme. E há tudo junto, não é? E então eu queria que desses um último recado lá para casa. Queria também fazer-te um desafio para, num programa, para em breve, falarmos sobre um tema que eu sei que também é muito caro, que é a dieta como forma de prevenção nos síndromes metabólicos, na pré-diabetes. Isso fica para um outro programa. Mas agora queria que desse um recado para a população no geral. Tenho todo o prazer em voltar e, aliás, fazer-te o elogio por teres escolhido este tema, porque não é assim tão pacífico, portanto, os meus parabéns também pela ideia. Em relação à última mensagem lá para casa, era exatamente como tu estavas a dizer, que é tentar resistir um pouco à tentação de ter sempre os mesmos hábitos e, apesar de estarmos a ver que eles não resultam, bom mantermos, porque é como tu estavas a dizer, quer dizer, estamos na praia, o que é que eu posso comer aqui? Não há aqui nada, só há bolos e só há gelados e só há bebidas refrigeradas. Portanto, ter uma malinha, preparar a refeiçãozinha em casa, exatamente, crua, uns frutos secos. Há muitas alternativas hoje em dia. Há muitas alternativas, mas principalmente resistir a essa tentação de que, bom, não há mais nada, é só isto que eu posso comer. Fazer o trabalhinho de casa e aí, diga doutor, ajuda de certeza. Eu e os nossos colegas, nós trabalhamos em prevenção. Quem trabalha em prevenção sabe que isto é um trabalho de décadas e que é muito difícil de fazer. Mudar os hábitos é sempre o mais difícil, ser humano, não é? É o mais difícil, sem dúvida. E depois mantê-los. Mudar Ricardo, e manter. eu queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, foi muito lúcido, és um ótimo comunicador e espero que voltes em breve para falarmos neste tema. Muito obrigado. Sempre quiseres, obrigado. E à nossa espera já temos a nutricionista Sónia Marcelo, que nos vai ensinar como podemos declarar guerra ao açúcar. Muito bem-vinda. Olá. Como está? Então, já aqui falámos nesta guerra ao açúcar e como eu disse com o Ricardo, aqui a nossa principal preocupação é lutar contra estes conceitos que estão muito enraizados desde que somos crianças, da introdução quase como prémio. Se portares bem, comemos açúcar, comemos um doce, não é? Essa parte do doce e do açúcar nós já percebemos que ele não é assim tão essencial, ou melhor, este excesso de consumo não é essencial. Não nos faz falta. Eu queria que nos dissesses onde é que estão estes perigos, que perigos estão estes e que este conceito quase de teoria da conspiração não é uma teoria da conspiração, é mesmo verdade, ele está escondido mesmo em muitos alimentos, certo? Porque a indústria alimentar utiliza o açúcar como conservante para dar sabor, realçar a cor dos alimentos e, portanto, alguns alimentos que nós nunca pensaríamos que pudessem ter açúcar, na realidade têm. Às vezes pode ser adicionado de forma concreta para dar o sabor doce, outras vezes como um artifício para cor, para textura e, portanto, temos de estar sempre muito atentos ao rótulo. E também, no meio disso tudo, para além de tudo o que tu disseste, também
para poder levar as pessoas a consumirem mais. Sim, sim. Estamos sim, a falar porque o paladar do vicia, portanto, o açúcar é viciante, isso já está comprovado cientificamente, e, portanto, se eu gostar do sabor, se ele for um sabor doce, eu vou querer repetidamente consumir aquele produto. E, portanto, a indústria por aí fica sempre a ganhar. Quando se fala em nutrição, e voltamos sempre ao mesmo tema, fala sempre da importância de saber ler os rótulos. Sim, ler os rótulos. É claro que pode não ser assim tão fácil quanto por vezes, isso, sim. Mas eu queria que nos falasses das regras básicas. O que é que uma pessoa pode, de uma forma mais fácil, por exemplo, a ordem pelas quais aparecem, a quantidade, e há aqui uns conceitos que às vezes podem levar por engano as pessoas. Os hidratos de carbono também são açúcares. E está aqui hidratos de carbono, quais açúcares? Queria que me explicasse um bocadinho acerca disto. No rótulo as pessoas devem sempre terem atenção à tabela nutricional, como aqui está, e a lista de ingredientes. Geralmente eu aconselho sempre as pessoas a ver pela lista de ingredientes, porque penso que seja mais fácil. Se a lista tiver mais de 5 ingredientes, quer dizer que é um alimento altamente processado e, portanto, devemos logo desperdiçar. Depois, vamos ver os ingredientes. O primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade no produto. Portanto, se o primeiro ingrediente for logo, por exemplo, açúcar, eu nem vou continuar a ver o resto da lista. Claro. Portanto, não interessa, é um produto que não tem interesse a nível nutricional. E os ingredientes estão por ordem, portanto, o último é aquele que está em menor quantidade, o primeiro é o que está em maior quantidade. Relativamente à tabela, ela está sempre dividida com os lípidos, que são as gorduras, os hidratos de carbono, que são os açúcares, a fibra, as proteínas, e, portanto, aquilo que as pessoas devem ter atenção é que o valor do açúcar seja o menor possível. Portanto, se imagina uma pessoa que está no supermercado que está indecisa entre 2 bolachas, por exemplo, que é aquele alimento típico que quase toda a gente tem em casa. Está indecisa entre as 2 bolachas, vai comparar esta tabela nutricional sempre por 100 gramas. Nunca comparamos por porção, porque às vezes as porções podem não equivaler uma à outra. Sempre por 100 gramas, ver a que tem menor... Sempre está-se a comparar a mesma quantidade, exatamente, sim, a mesma quantidade. Sempre a que tem menor teor a nível de açúcares e o que tem um maior valor a nível de fibra. E como é que pode haver aqui os chamados erros? Por exemplo, podemos ter outras formas de açúcar que não estão complezadas no açúcar e ser um xarope de qualquer coisa, por exemplo, não é? Sim, porque às vezes nesta lista de ingredientes que eu estava a falar pode vir molaço, xarope de frutose, sacarose, portanto, há muitos nomes, mais de 65 nomes, diferentes para o açúcar e, portanto, o consumidor que não esteja alerta facilmente vai ser induzido em erro, digamos, não é? Vai levar um produto que pensa que não tem açúcar quando na realidade o tem. Como estava a falar ali com o Ricardo há pouco tempo, estávamos a falar em formas mais naturais de nós podermos diminuir pelo menos o consumo dos ditos açúcares mais refinados, certo? Sim. Eu sei que, por exemplo, o dito açúcar integral ou açúcar mais amarelo muitas vezes entrou na moda e as pessoas consomem, mas há que também dizer que o valor calórico está lá, não é? Muitas vezes o que acontece é que nós podemos habituar a utilizar cada vez menos açúcar. Eu acho que passa por aí tal como o João estava a falar, ou seja, realmente não é fazer com que as pessoas substituam o açúcar branco por outros açúcares, porque a nível às vezes calórico é igual, portanto o valor calórico é o mesmo. E assim as pessoas desabituarem-se e começarem a consumir menor quantidade. Portanto, quem colocava um pacote de açúcar no café, se não consegue deixar, numa primeira instância vai com meio pacote. Se calhar dali uma semana, 2, já consegue não colocar qualquer tipo de açúcar. Portanto, os açúcares naturais são melhores do que o açúcar branco, portanto vão preservar as vitaminas, os minerais. De qualquer das formas, não é por ser um açúcar mascavado que eu vou colocar 5 colheres se posso colocar só uma. Portanto, acho que temos de fazer também este alerta à população. Muito bem, muito obrigado. No programa de hoje decidimos fazer o desafio, uma das nossas convidadas vai tentar adivinhar a quantidade de açúcar de algum destes alimentos. Vamos a isso? Quem é que me pode ajudar? Vou ficar aqui com a Dona Rosa. Dona Rosa, pode ir comigo? Olá. Olá. Dona Rosa, faz favor. Vamos ver se a Dona Rosa consegue aqui aceitar o nosso desafio. Um desafio para si, Dona Rosa. É a avó, tem netos? Tem. Sim. Então, vamos lá. Então imagine, portanto, está em casa a preparar o lanche para os seus netos e vai preparar 2 fatias de pão para fazer uma sandes. Sabe-me dizer que quantidade de açúcar está contida em 2 fatias de pão? Este pão é integral. 3 gramas, se calhar. 3, tem 5. Portanto, tem quase um pacote de açúcar. E lá está, é um pão integral, que diz que tem 12 sementes e cereais, portanto é uma alegação que nos leva realmente a consumir, mas na realidade, como é um pão industrial, a indústria utiliza o açúcar como forma de conservante e para dar maior palatabilidade, ou seja, em vez de 2 fatias, vamos querer consumir a 3ª ou a 4ª. Está bem? Outro desafio aqui para a Dona Rosa. Pastel de nata. Portanto, geralmente, se calhar, né, quando vai ao café, imagina, ao domingo ou durante a semana, pede um café e depois o pastel de nata. Sim. Sim. E acha que é o bolo que tem menos açúcar? Não. Por acaso é. Ou seja, é o bolo que tem menos açúcar. Agora, não deixa de o ter.
100 gramas de pastel de nata, sabe que quantidade de açúcar é que tem? 3 gramas? Não. 26 gramas. E é mais ou menos um 26, pastel de nata, sim, certo? eu vou também mostrar só para a Dona Rosa ter uma ideia. Portanto, são sensivelmente umas 4 colheres de sopa de açúcar. Portanto, quando consumimos 100 gramas de pastel de nata, que é mais ou menos, depende do tamanho, não é? Este Sim, é um pouco sim. menos de O 100 pastel gramas, de mas nata o pastel de médio, nata normal. médio tem cerca de 100 gramas de pastel de nata, tem sim, 26 gramas de açúcar. E isso, e como já dissemos, imaginemos os outros bolos que às vezes não parecem tão calóricos, mas ainda são mais calóricos e têm mais açúcar, Sim, certo? ou aquilo que a pessoa vai comendo ao longo do dia, ou seja, isto foi o pequeno almoço, ou foi ali o meio da manhã, foi com as amigas, o café sem açúcar, claro, mas depois 26 gramas de açúcar. Mas depois imagina aquilo que a pessoa vai comendo ao longo do dia, ou seja, a seguir ao almoço come 2 ou 3 peças de fruta, porque a fruta é saudável, vamos comer 2 ou 3, está errado. Ou ao lanche vai comer as bolachas, que dizem que são digestivas, de aveia, não têm açúcar, quando na realidade 2 bolachas têm 7 gramas de açúcar. Mais um pacote. Mais um pacote, ou seja, quando chegamos ao final do dia, não é difícil nós conseguirmos 30, 40 gramas de açúcar. E ainda não fizemos aqui conta, quando estávamos a falar no pequeno almoço, falámos no pão, mas o que é que vai por cima do pão? Podemos pôr um doce, não é? Exatamente, uma compota. Portanto, se colocarmos a compota ainda pior iremos fazer. É sempre a somar. E é isso que as pessoas têm de perceber, é que temos de conseguir fazer uma alimentação saudável, comer um pouco tudo. Portanto, eu não sou fundamentalista e acho que temos de fazer uma alimentação com tudo. Agora, realmente há alimentos que nós podemos reduzir, não é? Ou eliminá-los mesmo da nossa alimentação, não nos vão fazer falta. Eu eliminei isso da minha alimentação. Eliminou? Então fez muito bem, já está de parabéns. Nós falamos muitas vezes aqui no programa em relação a isso. Nós começamos a respeitar o nosso corpo. É claro que as pessoas ao longo da idade percebem-se que têm mais intolerâncias, digamos assim, ou que o nosso corpo reage pior a certos grupos alimentares, não é? Mas, no entanto, nestas contas nós chegaríamos mais ou menos ao número que tens no teu livro, que são 16 pacotes por aí num dia, não é? É muito. E isto é que nos pode fazer parar para pensar. É assustador. E o que eu acho mais assustador é que a maior parte das pessoas não tem noção. Ou seja, eu vejo por experiência clínica, né? As pessoas quando chegam à consulta, a primeira coisa que dizem é: eu não consumo assim tanto açúcar, eu não como coisas doces, portanto não sei como é que tem este peso. Quando vamos realmente analisar o plano alimentar da pessoa, quer dizer, realmente a pessoa consumia muito açúcar, mas não tinha noção. Eu começo a dizer: olha, esses iogurtes não portam cheios de açúcar. Ai, mas eu pensava que não. Porque eles dizem magro, ou dizem o ligeiro, ou dizem que tem... Então imaginemos as pessoas que nos assumem que são muito golosos e comem muitos doces. Sim. E em relação ao molho de soja que temos aí? Sim, o molho de soja também é aqui um desafio para a Dona Rosa. Uma colher de sopa, mais ou menos quantas gramas acha que tem? Isto tem poucas, tem umas 5 gramas. 5? Tem menos, tem 4. Boa. Mas estamos a falar de uma colher de sopa. Portanto, sim. é uma grande quantidade. Imagine que numa colher de sopa nós estamos a colocar esta quantidade de açúcar e é em líquido. Portanto, é uma grande quantidade para um molho. Cerca de 4. Pois, lá está. São este tipo de alimentos que muitas vezes às pessoas, ao cidadão comum, não é óbvio, escapa. Exatamente. Acaba por não se aperceber. Temos aqui também essa refeição que, obviamente, é muito utilizada, é congelada e já vem pronta a consumir. E é salgada, na teoria. Sim. Então... E hoje em dia, pelo nosso dia-a-dia, as pessoas não têm tempo, ou acham que não têm tempo, porque desperdiçam com outras coisas menos saudáveis, e, portanto, vão consumir este tipo de produto que tem cerca de 12 gramas de açúcar. Um bacalhau com natas. E não parece. Portanto, se fosse feito em casa, não teria qualquer tipo de açúcar. Desta forma, tem 12 gramas. Como já dissemos, para além dos perigos óbvios do açúcar e do açúcar refinado, estamos a falar de alimentos que o contêm de uma forma mais ou menos dissimulada. E por isso é que eu pedia para falar, por exemplo, num iogurte. O iogurte, muitas vezes as pessoas vão atrás do iogurte e dizem o iogurte é natural. Mas atrás do natural já está aqui uma mensagem subliminar que é enganosa. Ele é natural, mas contém açúcar. Exatamente. Nós temos sempre que ver muito bem o rótulo, não é? Lá está, a tabela, como falávamos há pouco, e ver aquilo que diz. Portanto, virar... mesmo sem açúcar nenhum. Exatamente. Portanto, tem que dizer natural, 0% de açúcar, ou sem adição de açúcar, não é? Porque se é só o natural, possivelmente vai ter açúcar. Temos aqui mais uns alimentos, olha, por exemplo, estes frutos secos, por exemplo, os amendoins, não é? A pessoa que come amendoim, ok, para já não é mau porque também está a consumir sal, não é? E obviamente a guerra ao sal também é importante, claro e será tema de um futuro Diga Doutor, mas o mais óbvio que precisa pensar, que é um salgado, mais uma vez, contém açúcar, certo? Contém, porquê? Porque é um produto industrializado que vai ao forno e, portanto, para ir ao forno e ficar com um aspecto, não é? Com um sabor crocante, a indústria coloca açúcar. Sim. Portanto, todos estes alimentos, lá está, a partir da pessoa pensaria que não teriam açúcar, não teriam muito açúcar, mas na realidade contém imenso. E já agora, como falámos nos netos e nos avós, não é? É claro que os avós muitas vezes se sentem bem porque
isto já foi feito também com eles. Claro. E este premiar, e não há criança que não goste de uma goma ou de um chocolate, mas de facto, e eu tenho ali 2 barrinhas de chocolate, não quer demais dizer que as avós não estão a dar chocolate muitas vezes aos netos. Estão a dar formas adulteradas de chocolate que muito pouco cacau têm muito açúcar. Exatamente, sim. E esta é uma marca, lá está, que alega ser muito rica em leite, e, portanto, as pessoas também vão muito atrás das alegações. É rica em leite, é feito para crianças e, portanto, é óbvio que a avó vai comprar um chocolate que é feito para criança. Na realidade, é um chocolate de leite que tem imenso açúcar. 2 barras, e geralmente se calhar a criança até come 2 e vai querer mais 1 ou 2. Tem cerca de 13 gramas de açúcar. Portanto, é uma quantidade muito grande. E nós não devemos premiar com a alimentação. Senão parece que os alimentos saudáveis são castigo e nós depois vamos já aos alimentos bons, que são aqueles que contêm açúcar. E não, deve ser o contrário. Devemos premiar com outro tipo de atividades. E podemos premiar com alimentos saudáveis. Sim, exatamente. Se comes a sopa, por exemplo, depois tens vegetais no prato. Pronto. Os cereais também, ainda não falámos dos cereais. Estes cereais eu quis trazer porque são aqueles cereais, a tal granola que hoje em dia se ouve falar muito, não é? Que tem os frutos, o muesli. 40 gramas deste cereal, portanto está cerca de uma taça de almoçadeira em casa, tem cerca de 12 gramas de açúcar. Portanto, quando as pessoas começam um pequeno almoço com uma taça de cereais com leite, também estão logo a fazer uma grande ingestão de açúcar. Lá está, e outra que é as bebidas com sabores, bebidas que ainda não é pior. E as águas. Sim. Esta é uma água aromatizada de chá verde e limão, portanto, a nível nutricional, as pessoas poderiam pensar que seria benéfica pelo chá verde, que tem propriedades benéficas a nível do emagrecimento e do limão. Contudo, 330 mililitros, cerca de um copo e meio, tem 21 gramas de açúcar. Portanto, é uma quantidade muito grande. 3 pacotes. Sim, sensivelmente, sim. Não é? Sim. E tudo o que é bebível em líquido, a absorção é muito maior, porque não há digestão, portanto a absorção deste açúcar vai ser grande ali a 10, 15 minutos, estamos outra vez com fome ou a necessitar de outro tipo de alimento. E as pessoas muitas vezes as senhoras que vivem mais intensamente estas questões da dieta pensam que estão a contribuir para uma grande hidratação e para a aceleração do metabolismo, da tal regulação energética, e não é... Pelo facto do chá verde, A Rosa tinha noção destas coisas, já tem alguma noção destas coisas, também não é? tenho consulta a me orientar. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Até breve. Adeus. Adeus, obrigada. Ainda não falámos aqui dos substitutos do açúcar. Temos aqui na bancada vários substitutos que podem ser utilizados e estão também muito em voga. Queria que falasse um pouco então desses. Eu trouxe substitutos naturais. Lá está, podemos utilizar os artificiais, como o doutor falou há pouco, mas temos... Para nos ajudar, o stevia, açúcar de coco, o mel, que é dos mais antigos, obviamente. O açúcar mascavado, o tal açúcar mais amarelo, a sacarina e o xilitol estão presentes em alguns dos adoçantes, certo? Sim. Pronto, ter só em atenção, lá está, às vezes as pessoas pensam como é mel, é tal questão. Posso pôr 2 colheres, porque é mais saudável do que o açúcar. Temos de ter atenção que o mel é feito de açúcar, portanto cerca de 80% é frutose, que é um açúcar, ou seja, não é por eu colocar o mel que vai ser muito mais saudável do que o açúcar branco. É porque tem vitaminas e minerais, que o açúcar branco não as tem, são calorias vazias. De qualquer das formas, não devemos fazer um consumo abusivo. Portanto, e já agora o alerta também para quem sofre das doenças crónicas, mais uma vez, nunca cansa, nas diabetes, não é? As pessoas pensam que o alimento é mais natural, mas podem descompensar a sua doença porque, de facto, o índice glicémico, e voltamos à fruta, há frutas com muito e com elevado índice glicémico e estão a descompensar a sua diabetes. Ainda não falámos aqui na diferença dos conceitos que também muitas vezes são alvos de polémica e de desconhecimento. Qual é a diferença entre o light e o 0%? Que é muito utilizado nas alegações, não é? A nível de comércio e de indústria, as pessoas vão muito atrás destas palavras. Portanto, sempre que o produto diz light, quer dizer que ele tem uma redução de pelo menos 30% num dos nutrientes. Portanto, pode ter uma redução em 30% da gordura, por exemplo, e aí vai ter mais açúcar. Geralmente, quando há uma redução do nutriente, a indústria acaba sempre por aumentar um dos outros nutrientes para dar mais palatabilidade. E, portanto, se é light a nível de gordura, à partida terá mais açúcar. Pode ser light a nível de açúcar e terá mais gordura, claro. Um produto magro quer dizer que há uma redução de gordura, mas tem açúcar à mesma, portanto, a única redução é a nível da gordura. O diet são alimentos específicos para grupos populacionais. Por exemplo, um produto para um diabético pode ser um produto diet. Portanto, as pessoas têm de ter atenção que não é por ter estas alegações que são mais ou menos saudáveis. Sempre que tem o 0%, por exemplo, 0% de açúcar adicionado, quer dizer que não tem sacarose, que é um tipo de açúcar, é este açúcar branco que nós estamos a ver, mas pode ter outro tipo de açúcar, pode ter uma frutose, que é o açúcar da fruta, e é um açúcar.
Exatamente. E por isso nunca é demais educar a população lá para casa. E muitas vezes por isso é que começámos a dizer neste programa que o conceito de açúcar é muito redutor. Açúcar é tudo, e ele está presente nos bons e nos maus alimentos, claro que assim. sim, claro que sim. Queria agradecer-te mais uma vez a presença neste consultório. Obrigado pela explicação. Muito sucesso, boas consultas. Obrigada, igualmente. E continuação também do projeto editorial com o teu livro. Espero que venham muito mais. Estamos aqui para educar a população. Obrigado. Obrigada. Se tiver dúvidas, envie as nossas questões para o seu e-mail digadoutor@rtp.pt ou através da nossa página de Facebook em facebook.com/digadoutorrtp. Aproveite e partilhe a nossa página. Para a semana voltamos com um novo programa e algumas surpresas. Até lá, já sabe, cuide de si, cuide da sua saúde. Ora, muito bem, já sabe que o doutor está de volta para a semana. Hoje, outras coisas que fazem bem à saúde. Cantar. À capela, mais uma eliminatória para ver mais logo depois do telejornal. Amanhã temos 7 maravilhas de Portugal e o que faz bem ver as belas aldeias de Portugal. Não esquecer que depois do telejornal, domingo à gala, 7 maravilhas de Portugal. Hoje vamos ter o Jornal da Tarde, já a seguir com Carlos Daniel. Bom fim de semana.